Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria, sou especialista em agilidade. Eu vou ensinar para vocês como mexer com dashboards para Scrum e para Kanban, metodologia que suporta o Azure DevOps. Então vamos lá, meninos, eu vou fazer um pedido recorrente no ambiente de homologação, porque é um ambiente de dashboard que está vazio. Então eu vou começar com vocês do zero. Então vamos lá, a gente usa Scrum, certo? Então, quais são os dashboards que eu gosto pro Scrum? Então, para você, primeiro você vai vir aqui, Edit, nesse lapisinho. Clicando aqui, a gente tem todos os dashboards que a gente pode usar. Então, vocês podem ver que tem muita coisa, muita coisa. Tem coisa até de código, de deploy, tem bastante coisa. Tem os do teste, resultados de testes, é bem legal, tem bastante coisa. Mas primeiro foco a gente vai no Scrum. Então, o primeiro gráfico que eu gosto, que é o famoso burn down. Quem trabalha com Kanban não usa burn down, tá, gente? Porque o Kanban, por ser uma esteira puxada, você não trabalha com pontos. E aí, como é um sistema puxado, não tem sprint, não tem como fazer pontos de uma sprint. Então, o primeiro tópico, o burn down só suporta na sprint. Então, ele vai te devolver um burn-down totalmente sem configuração. Como a gente configura? A gente vem aqui nos 3 pontinhos e põe configurar. Aí aqui tá o grande lance. Cada Scrum pode fazer da sua maneira. Mas eu, de acordo com o Azure e do modelo de trabalho que a gente faz, tem umas configurações certinhas. Aqui, eu sempre gosto de nomear, para ficar um pouco mais legível. Então, eu ponho burn down, pedido recorrente. Eu gosto de separar certinho, porque a leitura fica melhor. Então, aqui, o time. Você vai por ticket, que é o modelo que a gente tem cadastrado no Azure DevOps. E aqui você vai procurar squad. E aí, o que acontece? Aqui tem que ter bastante atenção. Por quê? A gente faz a sprint no pedido recorrente dev, porque o pedido recorrente sem nenhuma continuação é o backlog. Então lá tem todas as histórias, não vale a pena. A gente tem que mensurar a nossa sprint, como está a nossa sprint. Então, como as nossas histórias estão no pedido recorrente dev, que é o ambiente de desenvolvimento, a gente vai puxar o burn down daqui. Aí, beleza. Aí aqui ele te dá uma visão. Você quer ver por Work Item Type. Aí tem o backlog, ou você pode ver as histórias do backlog, ou o tipo de atividade. Por que isso? As nossas histórias, acho que vocês perceberam, durante uma sprint, temos poucas histórias fechadas, porém várias tasks. Se a gente deixasse no modelo de história para visualizar, o burn down ia descer às vezes a cada 2 semanas. Porque a gente quebra a história em tarefas e a partir do desenvolvimento de tarefas, a gente consegue mensurar o desenvolvimento da sprint. Então, eu venho aqui e coloco task. Porque a gente quebra a história em task, o modelo de trabalho que todo mundo conhece aqui. Então, eu acho mais fácil a gente mensurar por task. Aí, beleza. Vamos descendo. Ele conta com work items. Aí aqui a gente começa a configurar. O dia que startou a sprint, dia 21, tá certo, Dia 21 startou a sprint. Aqui, por data ou por interação. A gente pode marcar por interação também, depende do Scrum. Isso aqui depende bastante. Só vocês virem aqui, pedidos, pedido recorrente e selecionar sprint. Por que eu não gosto de fazer assim? O primeiro dia do sprint a gente usa como a sprint planning. Então, não aparece no primeiro dia as atividades criadas. Então, eu prefiro fazer por data, porque aí eu coloco a data, já vai mostrar todas as tarefas criadas e a data final que a gente quer puxar, que seria hoje, que é o fim do sprint. Você pode fazer por semana, por dia ou por mês. Eu prefiro fazer por semana ou por dias, depende. Quando eu tenho uma sprint de 4 semanas, eu faço por semana. Mas a sprint nossa eu faço por dias. Aí aqui, são
uns modelos diferentes de se ler. Aqui, ó, mostrar o burn down. Aqui, se você quiser mostrar todo o escopo do sprint, ele vai aparecer essa linha aqui, ó, laranja, total do escopo. Então, aqui, ó, aqui a linha laranja era o total do nosso escopo e o azul, cara, era o que faltava. Então, eu vou ensinar vocês a ler esse burn down aqui, que ele também é diferente. Você pode selecionar mostrar o trabalho completo, que eu também gosto de fazer. Esse aqui é só para usar o work item de uma maneira diferente da cor. Mas eu não me apego a isso. Então a gente salva. Total do escopo. Aí ele mostra aqui em horas, ó. E qual é o grande lance? É olhar as horas e as datas. Então eu vou pôr o mouse aqui, ó. Primeiro dia da sprint, que é o dia 21. Ele vai mostrar para mim, ó. O meu total de escopo é 186. Eu completei 35. A gente completou 35 horas de 186. Então, assim, não, esse 151 é o que falta. Então, faltaram 151 horas pra gente completar o nosso escopo. Mas beleza, isso no primeiro dia, certo? Vamos pro último dia do sprint, que parece que tá pior ainda. A gente completou 62 horas de 195 horas que a gente tinha feito. Então, assim, é um burnout que eu falei pra vocês. Se vocês verem um agilista, um Scrum que não mensura sprint, cara, não sabe do que tá falando. Porque você tem que ter mensurável, independente se usa story points, independente se usa horas, ou se usa, tipo, sei lá, um post-it. Ele tem que mensurar as coisas que ele faz. E aí, a gente vem em Edit, eu vou mostrar um outro modelo de burnout para vocês. Porque esse burnout a gente pode configurar, vocês viram, né? Por mês, por semana, por tudo. Então é legal, eu gosto de ambas configurações. Se você quiser ter uma visão geral, a gente consegue por aqui. Se você pôr por semana lá, ó, vamos brincar com ele rapidinho aqui, ó. Vamos abaixar, vamos pôr, sei lá, por semana. Ó, ele vai trazer as sprints passadas que a gente teve. Aqui tá puxando, sei lá, umas 2 semanas, mais ou menos o sentido de um mês. Então, em 2 semanas, olha que loucura. A gente tinha um completo de 35 horas no dia 21/7. 21/7, hein? E hoje a gente tem 62 horas completas. Então, tá mostrando que, tipo, cara, a equipe não tá indo bem aqui. O que tá acontecendo, né? A gente planeja tudo isso e a gente só completa 62 horas. Então, aí vai e entra na discussão do time. Tem um outro burn down aqui. Esse burn down você consegue ver todo o projeto em si. Vocês vão achar... Cadê? Sprint burn down. Esse aqui é especialmente para fazer da sprint. Então a gente coloca adicionar aqui e completa. Ah, Maria, qual a diferença? De novo, um a gente consegue ver todo o projeto, o outro ele é mais focado nas interações de sprint. Então, porque assim, às vezes a equipe está performando super bem. E aí vamos supor que esse gráfico está mostrando tudo em verde na última semana. Então quer dizer que a gente estava performando mal e agora está bem. Então legal. Independente de qual foi o problema, a gente conseguiu resolver esse problema. E se a gente estava tudo em verde e acabou subindo aqui o azul? Quer dizer que em algum momento das interações a gente teve um erro. Então assim, esse burn-down ele mostra todo o seu projeto. Então você podia ter 2 semanas super bem, performou super bem. E aí, na última, a gente foi mal. Então, o que aconteceu? Quais os nossos planos de ação? Então, é por isso que esse burnout de um projeto inteiro é legal. Mas, de novo, vai de cada agilista. Sprint burnout. Vamos configurar ele aqui. Ó, então, primeiro, já tem o título aqui. Eu deixo só pedidos recorrente. Pode deixar o nome do gráfico também, Sprint burnout. Eu sou chata, eu gosto de primeiro deixar o gráfico, depois pedido recorrente. Eu sempre nomeio bonitinho. Então, ó, ele vai pedir de novo o time aqui. Lembra que eu expliquei para vocês que precisa ser no ambiente de desenvolvimento? Porque é lá que está a nossa sprint. Então, eu vou colocar aqui, ó, sprint recorrente dev. Aí, ó, esse é o burnout que vocês estão acostumados a ver da sprint. Então, qual a diferença dos burnouts? O outro, eu conseguiria ver o projeto como um todo e eu conseguiria ver detalhado. Esse aqui, só consigo ver o andamento da minha sprint. Então, conforme ele desce, por isso que ele chama burn down. Quanto mais ele desce, é o que mais a gente se enquadra
no que é o ideal. Então, eu coloquei o time aqui, pedido recorrente, dev. Aí, de novo, eu não gosto de trabalhar com histórias. Porque a gente completa, ó, se eu colocasse histórias, nosso completo, né? Eu não completei nenhuma história. Mas geralmente é assim, geralmente a equipe completa as histórias porque termina de desenvolver as tasks no final do sprint. Então, eu gosto de colocar por task. Porque é o que a gente faz, é o nosso modelo de trabalho aqui na Ticket. Dá pra você colocar até por feature, por épico, mas de novo, a gente não conseguiu entregar nenhuma história no sprint, eu não acho que seja legal fazer um gráfico de épico ou de feature. Então vamos puxar as tasks aqui. O burn down aqui, essa visão, gente, você pode ter várias visões. Ou o que a gente estimou originalmente. Então, ó, a gente estimou aqui no total do escopo e aqui foi o que a gente fez. Tem a visão do trabalho completo, que vocês podem ver, é quase nada. E tem a visão que a gente vê, que eu tô acostumado a ver, que é o remaining work. O que é o remaining? Seria o trabalho que ainda precisa ser feito. Eu gosto dessa visão porque a gente consegue enxergar o tanto que a gente ainda tem que fazer e o quanto a gente está atrasado. Então, venho aqui, eu coloco na sprint corrente. Não defino as datas, porque eu já coloquei a interação. E salvei. Então, a diferença dos dois. Esse aqui eu consigo ver semanas passadas, então, na minha opinião, a gente teve um ganho, sim, aqui de horas, porém a equipe está extremamente atrasada. E aí, esse aqui eu consigo ver sprint. Então, ó, a gente começou a sprint aqui, ó, com um capacity, ó, o capacity tá em verde. A gente tinha um capacity de 324 horas. E aí, a gente colocou um total, ó, remaining é o trabalho que falta, de 308. Então, teoricamente, tudo que a gente estimou caberia na sprint. Porém, a gente pode ver que aqui, ó, já no segundo dia da sprint, a gente teria, conforme os dias vão diminuindo, o capacity diminui junto. Então, a gente teria um capacity de 288 e 287 de remaining. Ou seja, a gente, de um dia para o outro, não conseguiu fechar muita coisa. E aí, nosso burnout foi por água abaixo. A gente teve uma descida aqui, ó, uma performance no dia 29, que foi uma bela descida. Então, igual eu expliquei para vocês, quanto mais ele desce, melhor é. Porque isso tudo em azul é o trabalho que precisa ser feito. Ele dá uma linha de ideal, que é essa linha cinza. Então, quanto mais a gente ficou no ideal, melhor seria. Igual quando a gente trabalhou no Ticket Shop, que a gente sempre estava abaixo da linha do ideal. Isso significa que a gente estava entregando mais do que a gente tinha de remaining. Então, mais do que a gente podia entregar. O que era muito bom. Então, aqui, se vocês repararem, ó, do dia 22 até o dia 28, a gente teve uma entrega muito baixa, muito baixa. E a gente vê isso por aqui, ó, remaining 308, 251. A gente entregou mais ou menos 50 horas por aí, em 1, 2, 3, 4, 5 dias, com mais ou menos 6 desenvolvedores. Cara, é óbvio que esse burnout vai ficar por cima. Então, aqui, tá mostrando claramente a falta da entrega. A gente teve uma performance boa aqui, ó, mas estabilizou. E ó, hoje, no último dia do sprint, a gente não teve nenhuma entrega. Esses gráficos pegam atualizados de agora, tá? Então aí vocês fazem a conta aqui, ó. A gente estimou 308 horas. A gente tinha esse capacity. Ainda faltam 167. Então, assim, a gente entregou metade das coisas que a gente estimou. É o time? Precisa de braço? Estamos estimando errado? Então, são dos fatores que pode ser para o burnout dar desse jeito. Cara, indicador é tudo. O que eu falei para vocês. Qualquer agilista que fala que trabalha com sprint, não conhece um burn down, não conhece o need time, cara, você já duvida. Ou você fala, ó, se indica um curso, porque vocês é legal, seja o PO, seja os desenvolvedores saberem disso, porque é a performance de vocês. E às vezes, se um cara da diretoria vê isso aqui de forma errada, você pode exemplificar. Igual aqui, um exemplo, tá? O burnout tá assim porque a gente teve que sair desse projeto e fazer outro. Então é sempre legal vocês saberem disso também, para caso o Scrum, sei lá, não esteja para defender. Então, ó, esse aqui a gente não usa na Ticket, eu uso de vez em quando. Eu uso esse aqui, ó. O primeiro que eu coloco sempre é o burnout. Eu gosto de ter ele aqui. E aí, por uma questão de espaço, tá? Para estruturar bonitinho,
eu gosto de colocar... Assim, a nossa diretoria, ela acessa esses dashboards. Então, eu gosto de colocar umas informações aqui. Quais seriam as informações? Então, ó, vocês descem aqui, Sprint Capacity. Eu gosto de colocar pra gente ver a capacidade da equipe. Desse lado de novo. Aqui, Sprint Capacity. Eu gosto de colocar Sprint Overview, que é o overview da sprint em si, vou ensinar vocês a lerem, e os team members dessa equipe. Por quê? Então, às vezes a diretoria vem e quer ver um gráfico nosso, só que não sabe nem com quem falar, se o gráfico tá errado, se o gráfico tá acima. Então, eu gosto de deixar os usuários aqui, então, para todo mundo saber quem faz parte daquele projeto. Então, ó, eu adicionei três gráficos. O primeiro é o overview do sprint. O que é o overview do sprint? Então, a gente vem aqui, todos são iguais, 3 pontinhos, configurar. E aí vai pedir, né, o time. Eu já expliquei que a gente tem que pôr no pedido recorrente dev, porque é o ambiente que a gente desenvolve. Eu estou usando esse para explicar para vocês desde o início. E aqui você pode colocar story points ou por work items. A gente não trabalha com story points, porque esses gráficos aqui, a gente só consegue com horas, trazendo aquele capacity com horas. Então, eu coloco count of work items, que vai contar, e eu salvo. E ele não foi por algum motivo. Deixa eu ver. Ele não tá carregando. Não sei se é problema do Azure, ele devia carregar. Eu acho que é isso aqui, ó. Setar as interações. Não sei se você conhece a estrutura por trás do Azure, tá? Não é sempre que é uma sprint, a gente tem que criar interações entre as squads. Então, ó, o nosso tá aqui. Deixa eu ver se é algum problema de interação. Pedido recorrente, esse aqui, ó. Ele deveria ter puxado. Aqui são nossas interações. Ele não puxou. Ah, puxou. Voltou. Então aqui, ó, ele mostra que tem um dia ainda faltante pro sprint, que é o dia de hoje, dia 4. E isso aqui, ó, gente, ó como gráficos e indicadores são todos. Aqui ele mostra quantos work items eu puxei em task, a gente não entregou, estão no backlog, e quantos a gente entregou. Então, de 32 a gente não entregou 32 tasks e a gente entregou 13. É a partir de indicadores que a gente consegue tomar, né, providências. Então aqui tem os membros, eu gosto de deixar os membros, eu tô sempre atualizando, tem uma galera do PMO aqui também, mas eu gosto sempre de atualizar e deixar certinho, porque se alguém da diretoria vir e quiser perguntar, pode perguntar para qualquer membro. Então acho que isso é importante. Aqui tem Sprint Capacity. Então, quando a gente divide as tasks, vocês lembram que eu peço em horas? É aqui que o negócio fica bonitinho. Então, a gente vai configurar. Pedido recorrente dev. E ele já tem que trazer automaticamente. Olha aqui, bonitinho. Então, ó, aqui a gente tem 167 horas faltando de 36. 36 porque é o dia de hoje que tá acabando. E a gente tem 7 histórias em progresso. Ele já tá falando que o saúde do nosso sprint tá horrível. E como todos os outros gráficos mostram, realmente a saúde do sprint está horrível. Essa squad não tá lidando muito bem com as coisas. Então, ó, a gente tem 167 horas faltantes para 36 no dia. Então, ó, o nosso sprint aqui tá horrível. E isso é a atualização que eu tanto pego no pé e é a estimação de horas na planning que eu tanto pego no pé. São essas horas que me mostram. Se estivesse no começo do sprint, estaria aqui, por exemplo, 300 de 300. É aqui que a gente vê se o número de tarefas que a gente colocou no sprint, ele baixa com o nosso capacity. E aí você acompanha isso diariamente. Então você vai vendo, 167 e 36. Cara, não vou entregar sprint. Então você corre lá pro seu PO, fala, PO, esquece, não vai rolar, está atrasado. E aí a equipe tem que arcar com as consequências. Aí vai do agilista. A gente está estimando mal? A gente está com falta de pessoas? Então aí cada agilista vai olhar para o seu ponto e vai ver como ele pode agir. Já levanta a mão pro PO, pro gestor, não sei, cada um age de um jeito.
Então, eu começo estruturando os meus dashboards assim. E eu deixo os membros aqui, que eu acho legal. Vamos pro próximo, que diz muito sobre squad. Então, aqui a gente só tá olhando para sprint. Então, nossa sprint tá péssima. Então, beleza, eu quero mais informações para poder tomar providências. A gente começa pelo lead time e o cycle time. Vocês sabem a diferença? Vou explicar. Eu vou pôr aqui os dois, tá? Lead e cycle. Boa, Maria. Vou explicar certinho. Aqui, é difícil configurar aqui, tá? Você tem que edit, você tem que trazer pra cá. Aí você sempre coloca, ó, Done Edit. E aí você começa a configurar. Eu gosto de fazer nessa ordem, mas de novo, gente, é minha ordem, assim, se um dia vocês forem fazer, ou se vocês quiserem dar qualquer sugestão, vocês podem dar. É que eu gosto, sim, ver primeiro o andamento da sprint e depois a gente vê o que tá acontecendo. Então, beleza. Qual a diferença do lead time pro cycle time? O lead time é o tempo que a gente starta a tarefa para desenvolver até o tempo que a gente terminou. Então, ó, eu vou até dar um exemplo mais no nosso quadro, que é mais fácil de decorar. Se carregar. Então, vamos lá. Ó, a gente tem essa tarefa aqui. Estou no Flex. Pode usar qualquer projeto como exemplo. Essa tarefa aqui, como eu vou medir o ciclo dela? Do dia que ela entrou aqui no New, que foi o dia que a gente criou ela. Aí o Marcelo pega no mesmo dia e coloca em ativo. Então, beleza. O lead time vai contar o tempo que esteve do ativo até o closed. Então, é o tempo desde que ele desenvolveu. Quanto tempo ele leva para desenvolver? Isso é o que o lead time conta. A diferença do cycle time é desde o dia que a gente criou essa task até o dia que ela encerrou. Então, é o tempo do ciclo no geral. Então, desde a criação dela até o fechamento. Essa é a diferença entre o lead e o cycle time. E vamos supor que eu criei no dia 1 e hoje, no dia 4, ela veio para close. Então, o ciclo dela geral, desde a criação até o closed, foram 4 dias. E vocês me perguntam, por que isso é tão importante? Vamos lá, o lead time, ele mostra desde que o desenvolvedor pegou até o dia que ele finalizou. Então, ó, ativo e closed. Vamos supor que foi no mesmo dia. Legal, bacana. A média de ciclo ali é 1 dia. Então, se tiver uma atividade que o desenvolvedor pegou e levou 6 dias, é lá que a gente interfere, perguntando se está tudo bem, perguntando se ele precisa de ajuda, perguntando se aconteceu alguma coisa. Aí o ciclo dela, desde que é criado até o closed, cara, é muito importante para um negócio que chama throughput, ou reaction time. Reaction time é muito legal, porque às vezes a gente cria diversas tarefas e tem desenvolvedores júniors, ou até plenos, ou até sêniors, eles têm dificuldade e eles vão pegando por facilidade. Então, tipo, eu vejo uma tarefa lá que demorou, o ciclo dela, desde que eu criei até fechou, demorou 31 dias. Cara, por que a equipe demorou 31 dias para pegar? Será que é complexo? Será que eles precisam de ajuda? Então, é assim que a gente vai monitorando. E o lead time é individual nas tarefas. Então, a média tipo de resolução é 1 dia. Cara, ótimo. Eles estão estimando 3, 6 horas e estão levando isso mesmo. Então, tá ótimo. Se eles estão estimando 6 horas, e aí o lead time dela, até ele fechar, ele levou 3 dias, tem alguma coisa errada. Então, a gente está estimando errado. Então, essa é a diferença dos dois. Então, vamos começar pelo lead. Acho que é o lead aqui o primeiro. Isso, ó, lead time. Então, a gente vem nos 3 pontos e começa a configurar. Eu gosto de dar um nome bonitinho, porque eu acho que a gente organizando assim por título também é sempre um cuidado diferente. Se abrir a configuração. Abriu. Então, eu gosto de deixar lead time, pedido recorrente. Aqui é só o tamanho deles, tá, gente? Tipo, 3 colunas por linha. Eu gosto de deixar o padrão que o Azure me propõe. Eu deixo aqui certinho. Então, eu vim no time, já falei que tem que ser desenvolvimento, porque é a área que tá nosso sprint. Aí, de novo, vocês estão vendo, ó, ele já selecionou automaticamente backlog e history. Lembra que esse time não entregou nenhuma história? Então, tipo, ele não vai te falar nada aqui.
Eu gosto de trabalhar com task, que é o modelo da Ticket de usar. Beleza? Aí, se você quiser, por algum critério, tipo, colocar dia de feriado, mas eu geralmente não coloco, tá? Aí tem aqui o período. Se você quiser ver na sprint, eu sempre coloco 15 dias. Eu acho mais fácil do que ver um período de 30. Acho que não faz sentido. Então, vamos lá. Configurei esse gráfico. Os últimos 15 dias, então, nossa última sprint, tinham 35 tasks. O nosso lead time, galera, do momento que ela é desenvolvida até o final. Então, tá ativo, começou a desenvolver até fechar. 37 dias. Vocês me dizem, isso é muita loucura ou isso é muito bom? Levar 37 dias no teste. Então, a gente pode colocar o mouse aqui e começar a ver. Então, esse aqui, na esquerda são os dias. Ou são as horas. E os dias aqui embaixo. Então, como a gente lê isso? Vou pegar essa tarefa aqui, Essa tarefa do front-end, de ajuste de ordenação, provavelmente, levou quase um dia. Legal. Esse é um tempo bom. Essa tarefa aqui em cima levou 84 dias. É a API da geração de não sei o quê. Aí vocês me falam, gente, tem alguma coisa errada aqui? E aí, lembrando que o lead time e o cycle time, cara, eles contam numa média geral. Então, se você tem 2 histórias aqui, que levou um dia, e 10 que levaram mais de 50 dias, cara, seu lead time vai parecer um negócio muito louco. Então, o lead time, ele pega, num período de 15 dias passado. E aí vai do tipo assim, eu gosto, esse aqui não tem opção de sprint corrente. Eu gosto de colocar, às vezes, o start, quando vai começar a sprint, eu coloco aqui, a sprint vai começar amanhã. Aí eu coloco aqui. Porque senão ele sempre fica puxando dos últimos 15 dias. Mas vai de cada um, cara. Você pode estar no meio do sprint e querer puxar aqui. O Azure não permite, tá, gente? Tipo, 6 dias. Ele não permite, ele permite mais de 15 só. Então, se você tá no 6º dia da sua sprint, cara, é um pouco complicado, né? Aí se você tá no 6º dia da sua sprint, é tudo mensuração. Vai tudo tipo do agilista. Vamos supor, minha sprint começou no dia 20, eu tô no dia 24, eu vou colocar dia 24 aqui. Esse daqui não tem opção de sprint corrente. Ou você coloca 30 dias também e vai vendo, Tá vendo que aqui aumentou, né? Aumentou o número de task e aumentou o número de dias. Ou diminuiu o número de dias. Vamos configurar o cycle. Então, eu uso a mesma configuração. Cycle time. Pedido recorrente. Aí, beleza. A gente vem aqui no desenvolvimento. Eu gosto de trabalhar com task, porque é o que a gente... Tadã! Aí o período de critério vai de cada um. De novo, depende bastante. Então vamos que tem muito mais gráfico para fazer. Vamos aqui no Edit. Um gráfico que é o meu queridinho, que foi assim, um dos primeiros que eu aprendi a ver, o professor era muito legal, acho que tudo deu certo. É o Cumulative Flow. Então é um diagrama de todas as atividades acumuladas, o famoso CFD. Vamos configurar. Cara, eu adoro esse gráfico. Eu, particularmente, adoro esse gráfico. Porque aqui você consegue ter uma visão do projeto inteiro, da sprint inteira também. Então a gente vem nos 3 pontos, configurar. Eu adoro esse gráfico. É um dos meus queridinhos. Então eu vou pôr só CFD. Pedido recorrente. Reparem que eu tô digitando, os ícones ali embaixo estão mudando, Olha que loucura. Então, beleza. Aí eu puxo aqui do pedido recorrente desenvolvimento, que é onde tá. Aí qual é o lance? Aqui tá por stories. Então aqui vai mostrar as nossas histórias. Cara, de novo, esse daqui não tem a opção de colocar task, tá? É um negócio configurado do Azure.
Então, ele só realmente mede por histórias. Então, as nossas histórias, aqui é uma visão de histórias. Eu vou pôr, nos últimos 30 dias, eu acho que não tem problema. O lance são as colunas. O que rola aqui? Eu vou ver todas as histórias com todos os status. Então, ó, beleza. Aqui a gente tem 10 histórias nos últimos 30 dias. Reparem que aqui, ó, depois do dia 10, a gente incluiu algumas. O que esse gráfico tá me mostrando, gente? Que a gente tem 26 histórias no backlog e 7 em desenvolvimento nos últimos 30 dias. Ó, eu vou dar uma pequena minha achada aqui. Eu vou pôr do T-Shop, Shop Dev, histórias. Se eu quiser colocar, eu coloco todos os status. Eu vou colocar, sei lá, nos últimos 60 dias. Se eu dar um salvo aqui, a gente vê que tem 211 histórias em produção. A gente tem pronto para homologar 66 histórias e 14 em desenvolvimento. Então, o CFD mostra isso. O CFD mostra todas as histórias aqui e todos os seus status. Se você quiser vir aqui, ó, e colocar feature, ele aparece também, tá? Só que, de novo, a gente não tem nenhuma feature closed porque nenhuma história foi closed ainda. Então, não vale a pena ver. Ó, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês do Flex. Ó, eu vou colocar, por exemplo, feature. A gente entregou recentemente, ou épico também. Eu atualizo os épicos. E aí ele vai me mostrar os épicos ativos, as features ativas, ó. Então a gente começou a entregar uma feature, um épico, a partir aqui, ó, do dia 27 de julho. Então já tem épico entregue, o que é muito legal. Por aqui, ó, também. Mas ó quanto épico a gente ainda tem que entregar. Então tem bastante coisa, é assim que a gente vê esse gráfico. Aqui, ó, peguei um backlog para vocês. Aqui o backlog tem a iniciativa, que é o Ticket Flex, separado em 2 épicos, 2 MVPs. A coroinha é sempre o épico. Dentro do épico tem essas features, e dentro das features tem a história. Então, assim, reparem aqui que eu sempre atualizo isso tudo. Então, as histórias estão prontas para homologar, tem história em desenvolvimento, tem história em backlog, ou seja, o projeto está andando. Ó, essa história está em backlog, mas as features estão ativas. Quando eu completar uma feature por inteira, eu vou lá e coloco, eu entro aqui, ó. Eu entro e coloco a feature pronta. Aqui, consegui. Você vem aqui em ativo e coloca resolved. Eu não gosto só de colocar closed, eu gosto de colocar como resolvido. E vai aparecer no nosso CFD. Então, o CFD basicamente é o resumo de tudo que tá aqui, ó. E seus status, ao invés de você ficar contando, né? É o gráfico cumulativo. Mais um que eu gosto que é parecido é o Velocity. Então, o que acontece? A velocidade da... Deixa eu só achar, como eu disse pra vocês, tem muita coisa aqui, ó, a velocidade. Esse Velocity, ele é um pouco diferente dos demais. Tem muita agilista que trabalha da seguinte maneira. Eu tenho, por exemplo, 7 histórias em desenvolvimento e somando os stories points delas, eu tenho, sei lá, 30 pontos. Então, eles medem o velocity falando assim, ó, uma sprint, minha equipe entrega 30 pontos. Só que eu não gosto de trabalhar dessa maneira. Eu, Maria, não gosto de trabalhar dessa maneira. Porque eu acho que horas é uma estimativa mais centrada e dá para mensurar melhor. 2, que o Azure usa horas por aqui. Então, eu prefiro trabalhar com horas. O Capacity só me dá em horas. Se você colocar pontos, ele não vai trazer. Infelizmente, o Capacity é em horas. E cada um interpreta pontos de uma maneira. Se você tem uma equipe... Quando eu trabalho com pontos, quando a equipe já é antiga, eles têm uma sinergia muito boa entre eles. E o ponto não é individual, né? O ponto é por equipe, contando QA. Então, eu gosto de trabalhar com pontos com uma equipe muito bem desenvolvida, igual com vocês. Com vocês, eu saberia trabalhar com pontos. Porque vocês iam ver, a gente tem uma história de criação de tela. O front vai estimar com QA. Então, vocês têm que estimar junto quantos pontos vocês levariam a nível de complexidade. Mas eu prefiro trabalhar em horas. Eu não gosto do agilista que diz, minha sprint entrega 30 pontos. Cara, 30 pontos, tem muita discussão aí por trás para te falar o que é 30 pontos.
E aí o velocity acaba sendo medido de forma incorreta. Então sai gente da equipe, entra gente da equipe, fala que ainda entrega 30 pontos. Eu não acho que seja a melhor das formas de fazer. Então eu gosto desse velocity. Eu venho aqui na configuração dele. Eu vou pôr o nome, pedido recorrente. Aí aqui, ó, o time. De novo, eu vou selecionar o dev, que é onde tá. Ó, eu não gosto de trabalhar com histórias. O time, de novo, não entregou nenhuma história. Então eu venho aqui, eu coloco por task. Eu acho mais fácil de mensurar. Ele vai me retornar aqui, ó. Então ele vai contar por work item, então certinho. Aqui dá pra você colocar o número de interações. Quantos você quer. Esse projeto, se eu não me engano, só teve 3 ou 4 sprints. Então, e ele só mede das sprints passadas, tá? Então são as interações que já foram. Não dá pra medir um negócio que essa ainda não entregou, que ainda tá rolando. Então, ó, como só tem 3 sprints, ele vai me trazer 3 sprints. Então, como a gente olha isso aqui? Nas últimas 3 interações, a gente planejou 37 tasks, a gente completou 10. Aí aqui ele dá pra gente, ó. O verdinho escuro, a gente completou 10. Então, de 37 a gente completou 10. O que tá acontecendo? Sprint 2. De 38 a gente completou 19. E uma foi completado depois. Tipo, depois do dia do sprint, ou depois do dia que finalizou, a pessoa fechou a história, ó, a task. E na sprint 3, estimamos 49 tasks, que com certeza acumulou de um sprint para outra. E a gente completou 32. Que ainda tá um número muito ruim. Esses aqui são os gráficos que um agilista usa. Quando eu olhei para isso aqui, de certa forma, para mim, estava incompleto. Só por esses dados, eu não conseguiria identificar os erros. Se vem, por exemplo, o diretor, olha para aqui, tá, mas exatamente aonde está o problema? Foi com essa pergunta que eu comecei a me questionar, tipo, cara, como eu posso mostrar isso mais visivelmente? Então, eu estava uma noite trabalhando com vocês e eu comecei a estudar isso aqui. Eu vim aqui no Edit e eu descobri esse gráfico aqui, ó. Chart for Work Items. E aí eu coloquei ele aqui, eu adicionei e eu sempre estudei isso aqui, tá? E aí eu desci. Então eu vim aqui e comecei a configurar. Eu não dei um nome no início porque eu comecei a ver. Só que eu percebi que você pode fazer carries nele. Então aí o que eu pensei? Eu quero um gráfico que me mostre histórias por usuário. Ou task, task, a gente usa task. Task versus usuário. Porque eu queria ver exatamente se o problema de performance era da equipe ou se tinha uma pessoa que não estava colaborando para a performance. E, de novo, não é um apontamento de dedo. Você precisa saber o que está acontecendo para sua equipe performar. Então, não adianta falar assim, mas você tá perseguindo. Cara, é só assim que a gente consegue ver uma real performance de equipe. Aí eu já vou selecionar uma carry que já existe. Eu criei essa task. Qual é o grande lance? A carry, qual é o grande lance? Eu vou ver ela em... Eu gosto de ver em gráfico, tá? Assim, ó, em torta. Eu gosto de ver ela assim. Aí, ó, esse grupo é super importante. Aqui você pode ver por status, por assigned to, que é tipo assinado por, que é os usuários, ou por work item type. Só que na minha carry, eu já criei puxando task. Então eu vou colocar, ó, assinado por. E eu salvo. Aí o que eu tava estudando? Eu cliquei em cima, se você clicar em cima, você vai conseguir ver a minha carry que eu criei. E é aqui que o mundo se abre, quer ver? Foi um mundo novo pra mim. E aqui no editor você pode criar a carry que você quiser. Falei, cara, eu posso fazer a carry que eu quiser aqui. Então eu comecei. Eu queria o zero history por pessoa. Então lá eu já tinha marcado no assinado por. Então lá já ia me trazer os usuários. Cara, eu comecei. Eu quero um work item type igual a task. O status. Nessa carry aqui, e eu que criei, mas eu confesso que eu criei de uma maneira muito ruim. Eu prefiro colocar aqui, ó, e o status igual a N,
Porque aí puxa tudo e eu não preciso de tanta carry, entendeu? Então vai me trazer as work item types, todas as minhas tasks, de qualquer status. Vou tirar status closed. Aí eu coloco aqui, ó, área path igual T-shop recorrente. E aí ele vai, se eu rodar a carry, ele vai me trazer todas as tasks de qualquer status. E aí eu vi que isso daqui não tava bom, porque podia ter muita task. Eu colocava end iteration path. Peraí, deixa eu achar. Interação. Não tá achando. Aqui é o mundo, tá? Vocês iam se divertir aqui. Aí eu queria. Aí, ó, esse é o lance. Na interação, eu coloco corrente. Ó, corrente iteration. Então, conforme vai mudando as sprints, ele vai atualizando sozinho. Então, ó, corrente iteration, então a interação que está correndo no momento, do time pedidos recorrente dev. Então, eu corri aqui, ó, e me trouxe todas, tá vendo? Lembra que lá, todas as tasks por assinatura. Então, beleza, cara, eu fiz essa task, e aí eu vou colocar aqui, ó, não pode ser salvar carry, tá? Que como eu sou autora, eu coloco. Mas se vocês quiserem criar de vocês, você vem em Save As. E aí você põe o nome aqui, ó. Eu vou pôr task recorrente. Porque eu posso ver por qualquer outro status também. Aí folder. Eu tenho a minha pastinha de carry aqui, só que a minha pastinha de carry não é pública, ela é privada. Então eu gostaria que todo mundo visse essas pastinhas, as minhas carries. Então eu salvo no T-Shop. E pra mim tudo bem, salvei aqui, beleza. Aí eu vou lá, vou voltar no dashboard. Aí eu vou lá naquele burn down chat. Aí eu fui toda feliz, cara. Cheguei aqui, peguei nos 3 pontinhos, coloquei configurar. Eu selecionei ela. Aí, ó, esse é o lance. Ele já tá por assinatura. Então, ó aqui os nomezinhos. Agora, se eu quiser, por status, eu coloco só status aqui, ó. Closed, new e active. E aí eu fiz minha carry e eu selecionei por usuário. E aqui me trouxe. Então tem 20 tasks blank. O que é o blank? É que estão no new e ainda não foram puxadas. Agora que vocês sabem criar o chart, eu vou mostrar para vocês o nosso ambiente normal, que é os que eu faço. E, se eu domino as carries, vocês que são programadores dominam 20 vezes mais, né? Convenhamos, vocês podem criar qualquer coisa lá. Aí deixa eu mudar. Aí o que aconteceu? Eu comecei a gostar dessas carries e eu comecei a ver tudo que eu precisava numa sprint. Então, assim, por que nossa squad não tá performando? Ó, já começa aqui. Task sem tempo. Isso foi uma carry que eu coloquei para quando vocês fecham a atividade, vocês não colocam horas. Se a gente criou fora da planning, o que tá acontecendo? Porque se a gente cria a tarefa depois, o nosso burn down vai dar uma aumentada. E isso reflete, cara. Qualquer movimento reflete, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui que tem uma leve elevação? Foi de história criada. Então aqui, ó, foram criados testes. Por que vocês criaram task? O que tá acontecendo depois de 10 dias de sprint, vocês criaram uma task? E vocês não perceberam. Você fala, pô, o que tá acontecendo? Não pode. Olha a elevação que teve aqui. Essa daqui de itens bloqueados, vocês sabem bloquear lá a task, né? Então, se bloquear lá, vai aparecer aqui pra mim. E aí é o meu trabalho como Scrum de olhar pra isso, ver que tá bloqueado e falar, pô, o que eu errei, o que eu não tô fazendo. E aí também vai de vocês, futuros líderes, gestores, diretores, aculturar a equipe. Se tem um blockade, você vai lá e bloqueia. Senão eu não consigo adivinhar, né? User History Scope Change. Toda vez que o PO colocava uma história no meio do sprint, eu ia lá e colocava a tag Scope Change. E ela vinha aqui, aparecia aqui pra mim. Aí, beleza. Tem User History de todo o projeto. Então, ó, a gente tem 36 no projeto, sendo que 26 está em backlog, 3 estão em teste, 7 em desenvolvimento. Aqui eu consigo ver o gargalo. O gargalo, no caso, é o backlog. Ou seja, a gente não está conseguindo entregar. São as tasks da sprint aqui. Aqui em cima eu já falei do não planejado, né? Acho que já. Esse é realmente meu trabalho automatizado, que eu consigo ver tudo que tá fora dos conformes. Mas se tem item bloqueado, eu consigo ver. Se vocês estão fechando task 100 horas e não tá refletindo no burnout, o burnout não desce, aqui vai me apontar. Porque é melhor do que eu abrir uma por uma. Eu realmente automatizei meu trabalho.
scope change e aí eu consigo ver quantas tasks tem. Aqui é por usuário, tá vendo? Eu consigo ver como tá as entregas. Aqui as histórias no geral. Então, tipo, a gente não tem nenhuma história entregue. Bom, gente, esses foram os gráficos que a gente aprendeu a fazer hoje. Qualquer dúvida, meu LinkedIn tá Maria Candili Ross, vocês podem tirar. E boa noite.